Olá, turma, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Jamerson, certo? Sou engenheiro civil. Estou aqui juntos, para gente estudar a disciplina de estruturas de concreto e argamassa. Anotem aí, não esqueçam disso. Todo o nosso curso, a partir de agora, vai ser voltado a esse assunto, certo? A gente vai estudar todos os tipos de estruturas de concreto, como eu acabei de falar, e os tipos de argamassa existentes, como a gente precisa juntar essa utilização, certo? Essa é a nossa primeira aula, certo? Queria agradecer a vocês, por vocês quererem, primeiramente, se tornarem grandes profissionais e se inscreverem na nossa escola, certo, turma? Então, mais uma vez, agradeço a vocês e vamos ao que interessa, certo? Essa nossa primeira aula vai ser uma aula mais light, certo? Não vai ter muitos cálculos, mas já de antemão adianto a vocês que essa disciplina requer um pouco mais de atenção, certo, turma? Por quê? Não que seja difícil, não que os cálculos sejam cálculos de outro mundo, como muitas pessoas pensam sobre essa matéria. Não. São simples, normais, né? Se vocês hoje estão aqui é porque todo mundo sabe resolver uma equação, resolver uma multiplicação, uma divisão, coisas simples, certo, turma? Só precisamos de atenção, certo? E estudar, certo? Não vamos ficar só focados nas videoaulas, vamos pesquisar mais, vamos ler livros, vamos estudar cada vez mais, certo? No final da aula e no final das demais aulas, perdão, a gente vai passar para vocês um e-mail para que vocês entrem em contato, certo? Que vocês tirem todas as dúvidas possíveis, certo? Que vocês questionem, que vocês mostrem que vocês querem mais, certo? Então, eu peço isso a vocês e rapidamente eu gostaria que vocês anotassem o tema da nossa aula, certo? Toda aula a gente vai anotar o tema para que a gente não fique perdido na hora dos nossos estudos. Como eu falei para vocês, eu gostaria muito que vocês, além das nossas aulas, que vocês pesquisassem em livros, pesquisassem em sites, novas informações, certo? A gente sabe que o nosso tempo não é muito, então a gente precisa se dedicar um pouco mais, certo, turma? Conceito de concreto, a gente vai entender hoje primeiramente isso para poder seguir adiante. Tipos de concreto que são os principais, certo? Simples, ciclópicos, armado e protendido. Então, turma, é o seguinte, esse é o tema da nossa primeira aula, certo? Eu gostaria que vocês também focassem muito em concretos especiais, que a gente vai ver também isso, certo? Os concretos especiais são muito importantes no mercado atual brasileiro, certo? Hoje em dia a gente utiliza mais, nós utilizamos mais concretos especiais em determinados casos, certo, turma? Por isso, o cálculo estrutural é muito importante nas nossas obras, certo? Esse cálculo ele vai prever, certo? Quais materiais a gente vai utilizar na nossa obra, prever as consequências de uma má utilização, certo? E mostrar corretamente a utilização de cada material desse, certo, turma? Primeiramente, como eu venho falando, a gente vai fazer a nossa primeira aula um pouco mais light, um pouco mais de teoria, porque a gente precisa entender como tudo funciona, certo? Para chegar ao ponto de execução. Tudo bem? Como eu venho falando, nós vamos formar técnicos. Vocês irão ser técnicos em edificações, não pedreiros ou mestres de obras, certo? Técnicos, certo? Após o engenheiro da obra, o responsável técnico da obra, será vocês, certo, turma? Então, muita atenção. Eu espero que vocês realmente prestem atenção nessa disciplina. Só precisa disso. Prestar atenção e estudo é o essencial para que vocês tenham notas e que vocês realmente se formem grandes profissionais. Certo, turma? Então, primeiramente, o que é o concreto? Vamos também estudar as formas técnicas, certo? E as formas comuns de se chamar das nomenclaturas de cada etapa dessa nossa matéria, certo, turma? Então, o que seria o concreto tecnicamente falando e com alguns termos populares? Vamos lá. Material mais utilizado na construção civil, composto por uma mistura de aglomerante hidráulico, que é o cimento, certo? Esse aglomera com a água, por isso forma aquela pasta simples, né, turma? Aglomerante miúdo, que é a nossa areia. Aglomerante graúdo, que é a nossa pedra, a nossa brita, certo? E água.
além de outros materiais eventuais, os aditivos e adições, que é o que formam os concretos especiais. Aglomerante miúdo, a areia, turma, a gente precisa ter bastante cuidado. Primeiro, na qualidade desses materiais. Então, quando vocês chegarem nas obras, primeiramente quando vocês estagiarem, certo? Prestem muito atenção na qualidade desses materiais. A resistência à abrasão, a resistência à compressão, às trações, às forças de tensões, se dá muito pela qualidade desse material, certo? No nosso cálculo, a gente vai estudar quanto de areia por metro cúbico, quanto de brita, certo? Quanto da nossa pedra no nosso metro cúbico, a quantidade de cimento, de água. Isso tudo a gente vai estudar justamente nessa mistura para que vocês fiscalizem nas obras as misturas. Quando os pedreiros, os ajudantes estiverem executando essa mistura, quando essa mistura chegar em concreto usinado, certo? Que são os caminhões betoneiras, vocês vão saber identificar se ali vai estar adequadamente correto para a etapa necessária da sua obra. Certo, turma? Então, aglomerante miúdo, certo, primeiramente porque granumetricamente é muito menor, certo? De 0,5 a 2,5 milímetros é o máximo, certo? Passou disso, já não se caracteriza como aglomerante miúdo, certo? Aglomerante graúdo, certo? O nome já diz, né? É bem maior do que o aglomerante miúdo. Granulometricamente falando, é de 2,5 a 4,5, 5,5. Isso aí vai depender da numeração da nossa pedra, certo? Hoje em dia, muita gente não se trabalha mais com a nomenclatura brita zero, certo? Primeiro porque as pedreiras já estão mudando isso. Na própria compra, na nossa própria pedida de material, quando a gente pede, quando a gente pretende construir alguma coisa com a brita zero, não se utiliza mais essa nomenclatura em muitas regiões do país. Certo? No norte e no nordeste ainda se utiliza bastante, mas as próprias pedreiras estão mudando isso. Estão chamando de pó de pedra, certo? E não existe mais a brita zero nomenclaturamente, nas normas técnicas elas não existem mais. Popularmente falando, né? No dia a dia, nas nossas obras, existe isso aí, é normal. Não se assustem quando vocês escutarem isso, principalmente quando alguém chamar de pó de pedra, certo? Brita 1 é a mais utilizada, principalmente nas nossas lajes, nossos pilares, nas nossas vigas, certo? É uma das mais utilizadas, perdão. A granulometria dela é a ideal. Por quê? Justamente isso é o ponto principal desse início da nossa matéria. Por que aglomerante graúdo, aglomerante miúdo, certo? Aglomerante hidráulico? Porque, como a gente viu, o concreto ele é uma mistura. Então, se a gente pensar rapidinho, tecnicamente, a gente tem um certo tipo de material com a granulometria grande, certo? Com um diâmetro maior e um pouco menor. Isso significa, praticamente falando, que se a gente colocar só aglomerante graúdo, se a gente colocar só pedra, cimento e água, a gente não vai ter uma mistura homogênea, certo? Uma mistura que vai nos dar a resistência necessária. Por quê? Porque se a gente pensar rapidinho, se a gente colocar aglomerante só graúdo, simplesmente irá deixar espaços, certo? Espaços entre eles, certo? Será um material poroso, será um material onde vai ter vazamentos, certo? Espaços vazios. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa de um adensamento muito grande, um adensamento perfeito, certo? Então, os aglomerantes miúdos vêm justamente para isso, para preencher esses espaços vazios, certo? Para a compactação ser muito maior, e aí sim a gente vai ter a qualidade e a resistência necessária para o nosso trabalho, certo, turma? E, obviamente, que o cimento vem para dar essa resistência à água, para fazer a mistura homogênea, certo? Para que a gente tenha essa mistura ideal, certo? E como a gente acabou de ler, aditivos e adições são os que formam os nossos concretos especiais, certo? Plastificantes, retardadores de cura, certo? Justamente
para que a gente tenha diferentes tipos de utilizações desse material. Por quê, turma? Se a gente for fazer uma concretagem de um piso simples de uma nossa casa, de um vão onde não seja uma área molhada, um exemplo. Rapidinho, uma sala, um quarto, certo? Se a gente for fazer uma varanda, se a gente for fazer uma piscina, isso precisa de detalhes diferentes, precisa de execuções um pouco diferentes, certo? Que aí sim a gente vai ver mais à frente. Também concretos leves, concretos pesados. Será que concretos leves e pesados são especiais? Quais as diferenças, certo? A gente vai ver tudo isso ainda nessa aula. Certo, turma? Então, se a gente já sabe o que é o concreto, agora nós vamos ver como é feita essa mistura do concreto. É o processo que vai procurar a homogeneidade, como eu acabei de falar. Nós precisamos dessa homogeneização perfeita de todos os componentes do concreto. Cada partícula do cimento deve estar em contato com a água, formando uma pasta homogênea e que envolva totalmente todos os agregados. Duas qualidades fundamentais, certo? Dos agregados e, consequentemente, do nosso concreto. Homogeneidade, a composição deve ser a mesma em todos os pontos da mistura, certo? Integridade, todas as partículas de água deverão estar em contato com todas as partículas sólidas, certo? Então, essa mistura só pode ser feita com a ajuda do cimento e da água, certo, turma? Se a gente simplesmente quisesse fazer aglomerante graúdo, aglomerante miúdo, a nossa pedra, a nossa areia, simplesmente não íamos conseguir fazer essa mistura. Então, o cimento e a água vem justamente para preencher todos os espaços e compactar todo o nosso material. Rapidinho, se vocês já estagiaram, se vocês já tiveram algum contato com obras, vocês perceberam que no preenchimento da laje, em muitos casos, quando a gente vai encher a laje, quando a gente vai preencher o nosso vão maior, em muitos casos a gente deixa para fazer junto com vigas, certo? Para a gente ter uma amarração, melhor para a gente ter uma homogeneização de toda aquela área. Por quê? Se vocês já viram também, existe a caneta vibratória, certo? Essa caneta vibratória, como o nome já diz, faz uma vibração, ela decorre de uma vibração, certo? Que faz com que essa mistura se adeque a todo o material envolvido. Rapidinho, se a gente falar, a diferença das vigas para a laje é só questão de ferragens, certo? É o que nos torna o concreto armado, certo? O concreto simples, o concreto convencional, a diferença para o armado é justamente essa. A mistura dos agregados graúdos, miúdos, aglomerante hidráulico e areia, e água, perdão, é justamente com a ajuda da ferragem, certo? Os ferros, as bitolas, que são as espessuras, isso aí vai decorrer do cálculo estrutural, isso aí vai decorrer de todas as normas técnicas essenciais para a nossa execução, certo? Então, rapidinho, o que é o concreto? A mistura, aglomerante graúdo, miúdo, aglomerante hidráulico e água, certo? Cimento, areia, brita e água, certo? Simples e fácil. Essa mistura é o que nos dá o concreto. Agora, um concreto bom ou um concreto ruim vai depender da qualidade dessa mistura. Se a gente vai ter todos os materiais adensados à água, certo? Compactados, os espaços realmente fechados. Por isso, se vocês prestarem atenção, na rua, no dia a dia, se vocês encontrarem no caminho, na própria estrada, caminhões betoneiras, vocês vão ver que eles vão estar sempre em rotação, certo? Sempre em rotação. Aqueles concretos normalmente vêm com aditivos e adições para retardarem a cura, certo? Retardarem a plastificação daquele concreto e justamente com essa movimentação vai estar sempre misturando e quando chegar na obra vai estar consequentemente uma mistura bastante homogênea, perfeita para o nosso uso, certo? Em todos os casos, em todos os usos, o padrão é a homogeneidade do nosso concreto, certo? De todos os aglomerantes, todos os itens necessários para o nosso concreto, certo, turma? Então, se vocês prestarem minha atenção, as duas maneiras principais, né, as duas maneiras feitas para a mistura do concreto é a manual e a mecânica. A mecânica, como eu acabei de falar, também são os caminhões betoneiras e a nossa própria betoneira simples, né? Na nossa obra a gente tem, em quase todas as obras a gente precisa de uma betoneira.
justamente para adiantar o serviço, certo? E a mistura fica muito mais homogênea do que feita manualmente, certo? Aqui nós temos as duas imagens, a diferença, e aqui embaixo a nossa betoneira com o passo a passo do nosso trabalhador. Mistura manual utilizada em pequenos serviços, sendo satisfatória para pequenas quantidades de concreto. A mistura é feita em pás ou enxadas e inicia-se com a mistura dos agregados graúdos. Depois é adicionada uma mistura de areia e cimento. Após a homogeneização, coloca-se água de modo gradual. Certo, turma? Como seria esse modo gradual? Rapidinho. A gente fala pouco a pouco, certo? Não vamos encher d'água primeiramente para poder fazer a nossa mistura. Primeiro os agregados graúdos, certo? Posteriormente, a gente coloca agregados miúdos no nosso cimento. E aí a gente vai misturar primeiro antes de colocar a água, certo? Em muitos casos, o pessoal faz aquele morrinho dentro da mistura, a nossa brita, a nossa areia, nosso cimento, abre um espaço no meio, um vazio no meio e preenche d'água. Não, primeiro a gente mistura, depois a gente vai colocando gradualmente a nossa água, para que a gente tenha uma homogeneização, certo? Então, turma, vocês com certeza pensam em trabalhar em grandes obras, certo? Ninguém aqui só quer simplesmente construir uma casa e pronto. Não, a gente precisa trabalhar em grandes obras, a gente precisa de um conceito maior, certo, turma? Então a gente também precisa sonhar alto. Então a dica que eu dou a vocês, se vocês estiverem em grandes obras, se vocês estiverem pequenos espaços, às vezes falta, isso é normal, às vezes a gente tira uma medida de volume, certo, em metro cúbico do concreto, e a gente pede, às vezes falta uma parte, falta meio metro cúbico, certo, um quarto, isso aí não é coisa de outro mundo, vocês vão encontrar muito isso. Até nas próprias caçadas, se vocês forem construir, ou pequenos espaçamentos, caixas de gordura, certo, a gente faz um acoplamento justamente com esse concreto. Então, a dica que eu dou é que vocês prestem bem atenção, principalmente nessa forma manual de se homogeneizar o concreto, certo, turma? A forma mecânica, vocês precisam só saber a consequência, certo? E a sequência de cada material envolvido nessa mistura, certo? Então, só isso que a própria máquina, a própria betoneira já faz todo o serviço da mistura. Você só vai gradualmente também colocando essa água, certo, turma? Então, fiscalizem muito isso. Prestem bem atenção, pois grandes problemas poderão surgir com essa má homogeneização do concreto, certo? Agora, se a gente lê a mistura mecânica, é feita com betoneira, certo? Que faz a mistura por tombamento do material. A máquina gira e o material é misturado por aletas internas, fatores fundamentais no processo, certo? Que é justamente esse passo a passo que a gente vê aí nessa imagem. Primeiramente agregados graúdos, posteriormente agregados miúdos, o cimento, e quando começar a fazer a mistura, a gente vai gradualmente fazendo a aplicação da nossa água, certo? Então, aqui nessa tabelinha, eu coloquei rapidinho só para a gente ter uma noção do tempo de mistura, certo? Isso aí é tecnicamente falando, viu, turma? Isso aqui não foi eu que inventei, não. Isso aqui são normas técnicas, certo? Em muitos casos, em grande parte dos casos, na maioria, ninguém mede, ninguém tem essa noção de tempo, ninguém está marcando o tempo da mistura. Isso aí é muito comum de vocês encontrarem. Muita gente só confia apenas no olho. A olho nu, não. Eu conheço quando o concreto está bom. Não é bem assim. Vamos trabalhar tecnicamente para a gente ter qualidade no nosso trabalho, certo, turma? O tempo de mistura depende do tamanho da betoneira, conforme a tabela abaixo. Rapidinho para a gente ter uma noção. Capacidade da betoneira em litros, certo? Metro cúbico também, poderia ser. Em litros, até 750 litros. No mínimo 1 minuto e no máximo 1 minuto e meio. Certo? E assim, consequentemente, certo? A cada passo, a cada tamanho de betoneira, a gente tem uma medida ideal. Esse tempo mínimo e esse tempo máximo, a partir de quê? Simplesmente a partir dos primeiros agregados colocados na nossa betoneira? Não, turma. Não. Isso significa a partir de todos os agregados, certo? Um tempo mínimo e um tempo máximo, a partir de todos os agregados estarem dentro da betoneira, certo? E gradualmente você ir colocando a água. Quando você coloca a água que
que já dá uma textura boa no concreto, aí você começa a cronometrar esse tempo. Como eu falei, em muitos casos não irá ter esse controle. Não se assustem com isso, certo? É normal, mas é errado. Então, a gente precisa trabalhar de forma correta, certo? As técnicas existem, as normas existem, porque estudos foram feitos, e mostram que a maneira correta da nossa qualidade, da nossa resistência, principalmente desse material que é o concreto, que é muito importante, que é o material mais utilizado na construção civil, como a gente acabou de ver, significa que é o tempo certo, significa que são as medidas corretas para que a gente tenha qualidade no serviço, certo? E a gente, o meio da construção civil é um meio muito traiçoeiro. Se a gente errar em alguma parte da nossa obra, se a gente errar em pequenos detalhes, podemos ter problemas grandiosos, certo? E a gente aqui trabalha com vidas, certo? Pessoas irão morar, pessoas irão residir nas nossas construções. Então, pessoas irão passar, certo? Se transportar pelas nossas construções, pelas nossas pistas, pelas pontes, certo? Então, vamos ter cuidado nisso. Vamos fiscalizar cada etapa da obra. Como eu falei, depois do engenheiro, vocês são os responsáveis técnicos da obra, certo? Por isso, temos que ter qualidade no nosso trabalho, certo, turma? Então, essa velocidade de mistura que eu coloquei aqui para vocês, primeiramente para a gente ter uma ideia, certo? Na próxima aula a gente vai trabalhar principalmente com os cálculos, certo? Como eu falei no começo da aula, essa aula é a mais teórica, vamos dizer. As próximas aulas serão realmente de cálculos, porque a gente precisa saber toda a evolução do concreto, todo o desenvolvimento do concreto e o desempenho do concreto, certo? Principalmente. Então, temos que ter cuidado nisso. Aqui, como eu falei, como eu acabei de falar, é simplesmente só para a gente ter uma ideia. Posteriormente, a gente vai, consequentemente, ver todas as fórmulas e formas de se realizar esse cálculo, certo? Então, a velocidade da mistura depende também do tamanho da betoneira, conforme a fórmula abaixo, certo? N seria o que? Rotação por minuto, certo? O número de rotações por minuto será que a nossa mistura irá ter. O diâmetro do tambor em metros. O tambor é aquela rotação da betoneira, para quem não sabe, certo? O tambor feito de aço, certo? Ou ferro, em muitos casos de ferro, certo? O mercado de trabalho ainda trabalha muito com essa ferragem, certo? E a colocação do material, como eu acabei de falar anteriormente, certo? Primeiro a gente, esse 50% de água, não precisamos encher, certo? De água. A gente precisa primeiro lavar, precisa hidratar a nossa betoneira, certo? Essa hidratação vai dar a aderência ao concreto quando ele se misturar, certo? Não vai ter, isso vai formar uma mistura bem mais, fisicamente falando, bem mais homogênea, certo? 50% da água, primeiro dá uma molhada, deixa um pouco d'água lá. 50% a 70% dos agregados, eu prefiro trabalhar passo a passo, então é melhor utilizar 50% porque fica bem mais dividida a nossa mistura. 50% dos agregados, certo? Isso aqui são tecnicamente falando, as normas exigem isso, certo? 50% a 70%, agregados graúdos e miúdos. Cimento, a gente coloca o cimento, certo? Após a mistura desses agregados, um pouco da água e do nosso cimento, a gente coloca o restante dos agregados, certo? Espera um pouco misturar e o restante da água, certo? Tudo é calculado de maneira correta. Se vocês nunca ouviram falar, a gente vai aprender o cálculo da padiola. Não nessa aula, nas próximas aulas a gente irá ver isso. A padiola é o que nos dá a quantidade exata do concreto para cada metro cúbico que a gente precisa, para cada volume, em litros também, que a gente irá precisar, certo? Tanto os agregados graúdos, miúdos, o nosso cimento e a nossa água. Todas essas quantidades serão normatizadas por nós. A gente irá pegar um certo vão, um certo espaço, um certo pilar, uma viga, ou simplesmente um balde, alguma coisa, algum espaçamento, para que a gente saiba a quantidade exata de cada material para a gente ter a nossa resistência adequada. Certo, turma? Simples, tudo bem até aí, a gente está vendo só a teoria, a gente está vendo só o que é o concreto, como se mistura, o tempo máximo, o tempo mínimo, certo? A gente viu também as duas maneiras, manuais e mecânicas. Então,
Agora a gente vai saber como transporta esse concreto. Por quê? O ser humano é muito complicado de se trabalhar, turma. Em muitos casos eu trabalhei que se a gente vai ver rapidinho aqui o tempo de cura do concreto, o tempo também que ele precisa ser transportado, certo? Então, em muitos casos, como eu acabei de falar, pessoas querem largar mais cedo, querem desviar o concreto. Isso aí é normal, isso aí a gente vai ver, isso a gente vai trabalhar com o ser humano, então está sujeito a isso. E muitas vezes o concreto chega na obra mal adensado, certo? Uma mistura não tão homogênea como a gente precisa. É um concreto muito caro, esse concreto usinado que a gente vai ver. Então vamos ter cuidado com isso. A gente vai ver rapidinho os tempos que a gente precisa para esse concreto chegar essencialmente na nossa obra. Para a obra, é o procedimento que ocorre quando o concreto é preparado em usina. Podem ser caminhões basculhantes, comum utilizado para percursos de no máximo 45 minutos, porém não adequado, pois pode haver perda do material, segregação devido à falta de agitação, evaporação, problema com descarga, por não ser apropriado, certo? E o caminhão betoneira são os agitadores, de 6 a 10 rotações por minuto, certo? E misturadores de 16 a 20 rotações por minuto. Quando pronto, pode ser utilizado em percursos de até 90 minutos, certo? Ou pode ter a água adicionada apenas na obra. Por que isso? Como eu acabei de falando, a gente em quase todos os casos, a gente vai precisar molhar um pouco o nosso concreto, justamente para que ele tenha um adensamento ideal, certo? Porque, como eu acabei de falar, no máximo 90 minutos são os caminhões betoneiras, certo? Existem locais, eu já trabalhei em regiões, que realmente eram em torno de 60, 70 minutos para um caminhão chegar na nossa obra, certo? Da usina até a nossa obra. Só que, como eu falei, o ser humano é complicado, certo, turma? Então, problemas acontecem, eles querem desviar, já teve casos de a gente fazer uma medida de receber 18 metros cúbicos de concreto, 16 metros cúbicos de concreto, e na obra chega a 12, 13, certo? São esses desvios que a gente vai precisar saber trabalhar, né, com o ser humano, a gente vai precisar saber lidar com esses casos, certo? Então, que vocês fiquem atentos, certo? Sempre aí, sempre meçam, sempre olhem realmente se chegou a quantidade certa, a quantidade ideal para sua construção, certo? Não deixem isso passar, a gente precisa acabar com isso, a gente precisa trabalhar de maneira correta. Então, se a gente quer trabalhar de maneira correta, a gente também precisa que trabalhem de maneira correta com a gente. Certo, turma? Tudo bem até aí? Os caminhões basculhantes, certo? Caçambas, certo? Até próprio meio caminhões trucados, certo? Isso aí não é o ideal. Por quê? Não vai ter uma rotação, não vai ter uma mistura da usina até a obra. Vai ficar estático, né? O concreto, a mistura não vai estar rotacionando, não vai ter o adensamento ideal. Então, prefiram trabalhar com caminhões betoneiras, certo? Chegam em quantidades melhores, chegam com um adensamento muito melhor, uma homogeneização bem melhor também. Então, a gente simplesmente, às vezes, nós precisamos molhar o concreto justamente para esse adensamento ter uma consequência melhor, certo? Porque justamente com essa rotação, com esse tempo de entrega, às vezes atrasa, às vezes demora um pouco. E outra coisa, não podemos do caminhão betoneira com a bomba de elevação, com a mangueira de transporte, não simplesmente derramar o nosso concreto todo de uma vez. Isso aí precisa ser feito etapa por etapa. Então, enquanto o caminhão está misturando, isso ocorre uma secagem, certo? A própria água vai evaporando, lógico que de maneira controlada, certo? A gente sabe a quantidade ideal de água que a gente vai precisar utilizar posteriormente. Então, são pontos e etapas que vocês irão conhecer bem melhor com a experiência no trabalho, certo? Com os estágios, com os empregos de vocês. São situações que nem normas nos dão, certo, turma? Então, vamos ter cuidado muito com isso.
Agora a gente vai ver os tipos de concreto, certo, turma? Como eu falei no começo da aula, a gente vai estudar, a gente vai saber hoje o que são os concretos simples, ciclópicos, armado e protendido, certo, turma? Então, primeiramente, o que seria o concreto simples e onde seria mais utilizado? Podemos dizer que o concreto simples é aquele sem qualquer característica especial e que é utilizado no dia a dia da construção civil, certo? O simples concreto que a gente acabou de falar, com os agregados graúdos, miúdos, aglomerante hidráulico e cimento. E água, perdão. Podendo ser aplicado na execução de quase todos os tipos de estruturas, com os devidos cuidados quanto ao seu adensamento, certo? Devidos cuidados para os tipos de estruturas, certo? Isso aí será identificado nos nossos cálculos, certo? Se a gente vai precisar de um aditivo, de uma adição, se a gente vai precisar de um concreto leve, um concreto pesado, um concreto especial, isso aí a gente vai ver. Na obra, o caminhão pode descarregar diretamente nas formas, certo? Ou pode ser transportado por meio de carrinhos de mão, jericas, graus ou elevadores, certo? Elementos que a gente encontra muito nas nossas obras. Não podendo ser bombeado, certo? Então, nosso concreto simples não pode ter esse bombeamento, porque na bomba, certo? Quando a gente pede um concreto usinado, esse bombeamento vem calculado corretamente, certo? Na bomba ficam restos de concreto, ficam restos de agregados, restos de aglomerantes, certo? E a gente não precisa disso, a gente não pode ter isso. Então, se a gente tiver esse bombeamento, não vamos utilizar com os nossos simples concreto. Vamos transportar com o que a gente acabou de ver, carrinho de mãos, gruas, elevadores, isso aí. Coisas simples, a gente trabalha de maneira simples, certo, turma? A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às normas técnicas da ABNT, certo? A Associação Brasileira das Normas Técnicas, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos, certo? Então, concreto simples raramente é pedido por concreto usinado, é pedido por usina. Nós realizamos na nossa obra, certo, turma? Então, se é de maneira simples, não precisamos, como eu acabei de falar, desse bombeamento. As normas técnicas, certo? A resistência, tecnicamente falando, é responsabilidade da contratada. Então, uma dica que eu dou a vocês é que vocês procurem puxar a responsabilidade para vocês. Por isso eu acabei de falar, os concretos simples a gente utiliza mais nas nossas obras. Nós mesmos realizamos em obras, certo, turma? Puxem as responsabilidades, não deixem para essa contratada, que seria as nossas usinas, seriam os concretos usinados, certo? Por quê? A qualidade é essencial para a gente ter uma resistência maior, para a gente ter uma resistência ideal dos nossos cálculos, certo? Então, a gente fazendo, a gente vendo como está fazendo, a gente fiscalizando como está sendo realizado esse material, a mistura, a homogeneização, a gente vai saber da qualidade dele, certo? A gente vai ter certeza de que aquele material vai nos dar a resistência ideal, certo? Para a nossa etapa da nossa obra. Então, turma, esse concreto usinado, principalmente, só é ideal em grandes quantidades, certo? Porque a gente também não podemos deixar passar que se a gente está construindo um condomínio, um exemplo, com várias casas, se a gente precisa construir o calçamento, a calçada de muitas casas no mesmo dia, certo? Como a gente precisa também cumprir os contratos, a gente precisa também cumprir o tempo determinado pelo contrato. Então, muitas vezes a gente precisa desse concreto usinado, porque vem em grandes quantidades, certo? É feito de uma maneira rápida. Mas pequenas quantidades, em quantidades simples, em estruturas simples, vamos realizar nas nossas obras, certo? Sempre fiscalizando, porque aí assim a gente vai saber que o nosso concreto está idealmente resistível, certo? A etapa que a gente quer que ele se adeque. Por quê? Concretos usinados, como eu acabei de falar, deixam vestígios, bombeamento deixa vestígios. Então, os aditivos e adições vêm justamente para isso, para retardar a cura, para retardar a plastificação, a plasticidade,
desse concreto, que justamente quando ele for bombeado, na própria bomba não irá ficar resistir disso, certo? Simples e fácil da gente realizar. Rapidinho pra gente ver aqui na tela, duas imagens onde são mais utilizados os concretos simples. Primeiramente, certo? Pisos e contrapisos, certo? Concretagem, posteriormente vem a massa de nivelamento, certo? Mas a gente fala primeiramente desse concreto simples, utilizado justamente em contrapisos, calçadas, isso aí vai em estruturas, em maneiras que a estruturação da obra não precise de tanto cuidado, ou seja, não, um exemplo, se a gente for criar uma calçada, uma rampa, certo? Não precisamos de um concreto armado, então não vamos ter ferragem alguma, vai ser o concreto simples, certo? E o nosso próprio bloco de concreto, utilizado bloco estrutural, bloco de concreto, bloco de alvenaria, executado em alvenarias estruturais, certo, turma? Então, simples do dia a dia, vocês irão ver bastante isso, certo? Muitos casos vocês irão encontrar esses dois tipos de concreto, concreto simples, sem ser protenido, sem ser ciclópico, sem ser armado, leve, pesado, isso aí, casos simples, certo, turma? Então, voltando para a nossa tela, o que seria o concreto ciclópico, turma? Alguém aí teria uma ideia? Vamos ver rapidinho. O concreto ciclópico, ou fundo de pedra argamassada, como é conhecido em algumas aplicações, certo? Como eu acabei de falar, a gente vai ver várias nomenclaturas. Nada mais é do que a incorporação de pedras denominadas pedras de mão ou matacão ao concreto pronto. Se a gente pensar rapidinho, para quem já teve contato com obras, a gente vai pensar logo nas nossas fundações, certo? Nas nossas fundações a gente utiliza o quê? As pedras de mão. Em alguns locais do Brasil vocês vão encontrar a nomenclatura de pedra rachão, certo? São aquelas pedras que não tem formato padrão, que não tem o formato, só tem a medida, certo? O tamanho dela normalmente é padronizado, certo? Que são justamente, vocês vão encontrar as pedras mais ou menos desse tamanho. De mão por quê? Porque esse carregamento, essa aplicação é feita manualmente, não é como a nossa brita 1, não é como um aglomerante graúdo simples que a gente viu até agora, que são simplesmente as nossas pedras, um carro de mão, no nosso elevador, da nossa obra, isso aí, coisa simples. Então a gente pensa logo nas nossas fundações, mas também temos outros pontos. Quem teria uma ideia aí? Uma ideia que eu dou seria as nossas hidroelétricas, certo? Se a gente, de longe a gente já vê as divisórias feitas com essa pedra. Então, seria como a nossa mistura de argamassa. A gente não utiliza o agregado graúdo, então o agregado graúdo no nosso concreto ciclópico são justamente essas pedras maiores, essas pedras de mão que a gente conhece mais popularmente, certo? Misturado ao nosso concreto convencional, nosso concreto simples, certo? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então vamos ver mais rapidinho. Estas pedras não fazem parte da dosagem do concreto, certo? Nosso concreto, isso aí, esse concreto ciclópico é feito com essa pedra, com esse acrescento dessa pedra ao nosso concreto simples, certo? Então no nosso concreto simples nós vamos ter as medidas ideais, certo? Para poder preencher os vazios deixados por essas pedras maiores, certo? Simples. Nessa própria imagem você já vê, já podem ser vistos os vazios, certo? Então o concreto irá preencher esse vazio, o nosso concreto convencional. Então aquelas medidas que eu tinha falado anteriormente, sobre a quantidade da nossa pedra, a quantidade da nossa areia, a quantidade da nossa água e cimento, não irá influenciar na quantidade dessas pedras, certo? A quantidade dessas pedras é feita de forma à parte, de forma separada, certo? O nosso concreto irá preencher o nosso vazio, tornando uma estrutura homogênea, certo? Simples. Por diversos motivos, não devem ser colocadas dentro do caminhão betoneira, certo? Mas diretamente no local onde o concreto foi aplicado, certo? A pedra de mão é um material de granulometria variável, com comprimentos entre 10 e 40 centímetros, certo? Como eu acabei de mostrar manualmente. E peso médio superior a 5 quilos por exemplar. Por exemplar significaria por pedra, certo? Elas devem ser originárias
de rochas que tenham o mesmo padrão de qualidade das britas, certo? A qualidade seria as mesmas. Então, se você já tem uma pedreira, que você compra as próprias britas, brita 1, brita 2, certo? O próprio pó de pedra, conhecido anteriormente como brita 0. Se você sabe que aquela qualidade é boa, se você já trabalhou com aquele material e nunca deu problema, então, uma dica que eu dou é que vocês continuem trabalhando, que vocês peçam essas pedras maiores, certo? Nossas pedras de mão, das mesmas pedreiras, porque a qualidade tem que ser as mesmas, certo? E devem ser limpas e incertas de incrustações nocivas à aplicação. Incrustações seriam incentas de má qualidade, certo? De má utilização e a própria rejeição dessa pedra, certo? Sua aplicação é justificada em peças de grandes dimensões e com maquinário específico, certo? Pois em pequenas obras pode gerar problemas do recebimento, armazenamento, transporte interno, aplicação e controle das dosagens. Certo, turma? Então, a gente vai ver também, agora na tela, as imagens como eu acabei de falar, certo? Se a gente vê aqui, ó, a nossa fundação, certo? Com as pedras maiores, os espaços vazios, preenchidos com o nosso concreto convencional, certo, turma? E a nossa usina hidrelétrica. Esse paredão é feito justamente com essas pedras, com a nossa argamassa, que é o nosso concreto simples. Então, se a gente pensar rapidinho, é como se a gente pegasse a nossa argamassa simples, o nosso cimento, que a gente faz o reboco, que a gente faz a massa de nivelamento, ela é uma mistura entre o que? Aglomerante miúdo, aglomerante hidráulico e água, certo? Então, falta simplesmente a nossa pedra, a nossa brita, para que seja composto o nosso concreto, certo? Então, é como se a gente pode utilizar o mesmo exemplo. O que é que falta para o concreto ciclópico ser classificado assim, certo? Aglomerante hidráulico, aglomerante miúdo, aglomerante graúdo, água e as nossas pedras de mão, certo? Aí sim nós vamos ter o concreto. Então, nesse caso seria como se essas pedras fossem os nossos aglomerantes graúdos e o nosso concreto simples fosse a pasta de cimento, certo? Simples e fácil de entender, não é um bicho de sete cabeças. Então, como eu vinha falando, essa aula de hoje é justamente para a gente saber as técnicas, para a gente ver onde são utilizados esses tipos de concreto e posteriormente a gente vai saber as quantidades ideais. Nós vamos ver também pré-dimensionamentos, certo? De estruturas, projetos estruturais, como a gente deve ter noções, certo? Estruturais, principalmente relacionadas ao concreto, certo? Então, a gente vai dar uma olhada agora no concreto armado e também no concreto pró-tendido, certo? Concreto armado, rapidinho. Chamamos de concreto armado a estrutura de concreto que possui em seu interior armações feitas com barras de aço, certo? Estas armações são necessárias para atender à deficiência do concreto a resistir a esforços de tração, certo? Seu forte é a resistência à compressão, como a gente viu no começo da aula. E são indispensáveis na execução de peças como os vigas e lajes, por exemplo. Outras características deste conjunto é o de apresentar grande durabilidade. Se vocês não sabem ainda, o concreto quanto mais velho, certo? Maior resistência dele, certo? Simples até aí. Quando a gente constrói um exemplo, a nossa laje, quando a gente executa a nossa laje, quando a gente preenche a nossa laje, nós temos o nosso concreto simples, certo? Aderido às barras de ferro, às nossas armações, certo? De ferragem, de aço, certo? Como a gente acabou de ver. Então, esse concreto armado, quando a gente faz a nossa laje, nós primeiramente formamos o que? A gente faz a forma, certo? A gente tem o escoramento para segurar, para suportar essa carga, certo? E posteriormente é tirado esse escoramento, certo? Com no mínimo 15 dias, certo? 2 semanas é o ideal para que a gente retire aquele escoramento e deixe a nossa laje livre, certo? Então, por que isso, turma? Porque a gente não tira com 2, 3 dias. A nossa laje já está seca. Nosso concreto já está, a cura dele já está feita, já está seco, certo? Porque a resistência dele é muito pouca ainda, é muito pequena, certo? Então, se a gente quer um exemplo, uma laje
20 MPa, 25 MPa, 30 MPa, certo? Devidamente feita com os nossos cálculos estruturais, a gente precisa, certo, dessa qualidade. A gente precisa fiscalizar também isso, as etapas, os tempos corretos para a retirada dos nossos escoramentos. Certo, turma? Simples e fácil de se entender. A pasta de cimento envolve as barras de aço de maneira semelhante aos agregados, formando sobre elas uma camada de proteção que impede a oxidação, certo? Por isso, se a gente deixar vazios, se a gente deixar espaçamentos entre o nosso ar livre, a nossa pasta, o nosso aço, as nossas ferragens, certo? Com certeza irá ocorrer essa oxidação e um rompimento dessa barra aqui. Só de imaginar, a gente já vê que são grandes problemas. As armaduras, além de garantirem a resistência à tração e flexão, podem também aumentar a capacidade de carga à compressão, certo? Isso aí só vai aumentar a nossa resistência. O projeto das estruturas de concreto armado é feito por engenheiros especializados no assunto, conhecidos também como calculistas. São eles quem determinam a resistência do concreto, a bitola do aço, certo? O espaçamento entre as barras e a dimensão das peças que farão parte do projeto, certo? Sapatas, blocos, pilares, vigas e lajes, certo, turma? Então, qualidade no nosso serviço é o ideal, certo? Se a gente tem o concreto armado, a gente precisa fazer com que essas armações e o nosso concreto simples tenham uma homogeneização perfeita, certo? Que a nossa pasta, que o nosso concreto envolva, certo? Essas ferragens envolvam, porque isso irá proteger, principalmente, certo? Contra a oxidação dessa ferragem. Tendo essa oxidação, e aí ferro já irá se partir com o tempo. Imagina se a gente tá na nossa residência e a gente vê uma fissura no meio da viga. Olha o problema. Podem juntar as coisas, juntar as malas, fazerem as malas, chama todo mundo e se muda, vai embora, porque a qualquer momento pode cair essa viga, essa laje, certo? Então vamos realmente ter muita atenção nesses pontos, certo? A qualidade é essencial para o nosso serviço, certo? Como eu falei no começo da aula, vamos trabalhar com vidas, vamos trabalhar com residências familiares, certo? Então, familiares ou executivas, certo? Administrações, isso aí vai de caso a caso. Mas a gente vai saber que ali irá surgir a residência, certo? Então, por favor, tenham cuidado com isso. Agora a gente vai ver as nossas imagens, certo? Como eu ia falando, as nossas armaduras, o nosso escoramento da nossa laje, certo, turma? Tudo bem? E a armação feita para receber o nosso concreto simples, receber a nossa pasta, que irá se adensar perfeitamente, homogeneamente falando, as nossas ferragens, certo? Simples. Concreto protendido. A resistência à tração do concreto está situada na ordem de 10% de sua resistência à compressão, sendo geralmente desprezada nos cálculos estruturais, certo? A resistência à compressão é mínima, certo? A gente vai principalmente ter uma resistência maior na tração, na força de tração e extensões, certo, turma? Encontrar meios de fazer o concreto ganhar força neste quesito é uma das eternas batalhas da engenharia, que tem como uma de suas grandes armas a proteção do concreto. Ela pode ser definida como sendo o artifício de introduzir na estrutura um estado prévio de tensões, através de uma compressão prévia na peça concentrada, na proteção desse concreto, certo? A proteção do concreto é obtida com a utilização de cabos de aço de alta resistência, grandes bitolas principalmente, que são tracionados e fixados no próprio concreto. Os cabos de proteção têm resistência em média 4 vezes maior do que o aço utilizado no concreto armado, certo? Por isso, muito utilizado em grandes obras, em grandes estruturas, são esses cabos de aço. Dentro das vantagens que esta técnica pode oferecer, temos a redução na incidência de fissuras, certo? Diminuição nas dimensões de peças devido à maior resistência dos materiais empregados. Muita atenção nisso, turma.
possibilidade de vencer vãos maiores do que o concreto armado convencional, certo? Como a gente acabou de ler, essa proteção vem justamente para isso, certo? Feita com esses cabos de aço, certo? Nos darão uma resistência muito maior, certo? Bem melhor, certo, turma? Então, como a gente acabou de ver na imagem, grandes obras, pontes, viadutos, são feitas justamente com essa proteção do concreto, que nos dá a força, principalmente a resistência às trações e tensões. A engenharia vem lutando bastante e um dia nós vamos ter essa resistência igualada, feita com a compressão, tensões e trações, certo, turma? Então, aqui está o concreto leve e o concreto pesado, certo? Como eu falei para vocês, na próxima aula a gente irá ver esses dois tópicos e saber se são concretos especiais. Aqui na tela está o e-mail para vocês mandarem as dúvidas nessa nossa primeira aula, que vocês mandem afirmações, perguntas, certo? Que vocês questionem cada ponto que você teve dúvida. E na próxima aula a gente estará aqui mais uma vez juntos para estudar novos temas e novos assuntos, certo? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.